Olá, seja bem-vindo à nossa primeira aula preparada especialmente para falar dos princípios do contencioso eleitoral. O contencioso eleitoral engloba vários princípios. Vamos começar por falar do princípio do controlo jurisdicional, da validade e da regularidade dos processos eleitorais, incluindo a campanha eleitoral. Este princípio garante que todas as atividades de campanha e propaganda eleitoral podem ser fiscalizadas pelos tribunais judiciais de distrito ou de cidade e pelo Conselho Constitucional. Por exemplo, as infrações relativas à campanha e propaganda eleitoral constituem fundamento para os tribunais judiciais de distrito e o Conselho Constitucional aplicarem sanções previstas na lei penal. Princípio do dispositivo. Este princípio pressupõe que, não sendo interposto recurso imediatamente nos prazos previstos ou não se respeitando a sua forma, o tribunal se abstém de decidir. Por outro lado, não sendo dado o impulso pelas partes, o tribunal não pode ser chamado a intervir, ou melhor, não pode intervir por sua vontade. Mesmo havendo uma falta visível, é necessário o primeiro impulso processual. O juiz julga a partir do recurso interposto. Portanto, o processo só se inicia sobre o impulso das entidades às quais é constitucionalmente reconhecida legitimidade processual ativa. Princípio da unidade do ato eleitoral. A campanha eleitoral desenvolve-se no quadro de um processo, todo ele passível de ser controlado jurisdicionalmente, designadamente pelos tribunais judiciais de distrito ou de cidade, em primeira instância, e o Conselho Constitucional em última instância. Ou seja, a campanha eleitoral é configurada como um ato único, que se caracteriza pela ideia de concurso de outros atos eleitorais e pela ideia de sucessão desses atos expressos por via do processo eleitoral, que tem por objetivo o fim próprio das eleições, o da escolha entre vários candidatos daquele ou daqueles que ocuparão os cargos políticos eletivos. Aos princípios do contencioso eleitoral juntam-se os princípios com consagração constitucional, a saber: o princípio da igualdade de oportunidades e de tratamento das candidaturas por parte das entidades públicas e privadas para realizarem a sua campanha eleitoral. Por exemplo, o tempo destinado à campanha eleitoral deve ser igualmente repartido pelos partidos políticos, coligações de partidos políticos e grupos de cidadãos eleitores concorrentes. O princípio da imparcialidade das entidades públicas perante as candidaturas em atividades de campanha eleitoral. Por exemplo, os órgãos de informação escrita pertencentes ao setor público devem inserir material eleitoral nas suas publicações, sendo que devem reger-se por critérios de absoluta isenção e rigor, evitando a deturpação dos assuntos a publicar e qualquer discriminação entre as diferentes candidaturas. Na próxima aula, você vai ficar a saber quais são os pressupostos processuais do recurso. Até lá!